Boa noite, Mara Muniz. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, te chamando para essa videoconferência. Hoje é 21 de março de 2020. Isso. Boa noite para você e para todos. Qual o assunto que a gente vai abordar hoje? Então, eu pensei na gente abordar o assunto do Covid-19, que é a epidemia, Sim, acho que extremamente importante. a astrologia explica muito bem, o céu, né, está explicando muito bem o que está acontecendo para ter essa epidemia. Conta pra gente, então. Então, vamos começar sabendo o que é a epidemia, né? Uhum. É uma doença contagiosa que se propaga com um grande número de pessoas de uma forma rápida e de difícil controle. Ela dura um determinado tempo. Antigamente era chamado de peste, hoje é epidemia. Nós já tivemos muitas epidemias. As mais recentes foi o Zika, a meningite, a AIDS, o H1N1, o sarampo, ou seja, epidemia não é algo novo para nós. Essa está sendo porque não se tem uma vacina contra essa epidemia. O governo sempre chama a população para vacina, porque vacinas são as nossas defesas. Por isso que a gente precisa das vacinas. Mas para esse novo vírus, nós ainda não temos vacina. Então, o controle está ficando bastante difícil. Na astrologia, o planeta que rege as epidemias, ele chama-se Netuno. E sempre que ele se encontra muito aflito, nós sabemos que algo vai ser deflagrado. Com muita dificuldade, com média dificuldade, com muito acontecimento, com pouco acontecimento, mas ele sempre se faz presente. Agora, ele está sem controle. Por quê? Porque nós estamos num momento do céu muito difícil. De acordo com como a gente já comentou na nossa outra live, que é a tríplice conjunção, então veio tudo junto. E junto veio esse planeta Netuno, que desde setembro, agosto, final de agosto, começo de setembro, final de setembro, ele estava extremamente aflito no céu. Então, existe um porquê no céu de toda essa aflição. Esse planeta aflito, ele não acontece em muitos momentos, ele acontece em poucos momentos. Olhando o mapa natal do Brasil, porque afinal nós estamos no Brasil e a gente precisa saber o que está acontecendo aqui, e depois da Revolução Solar do Brasil, Revolução Solar são as informações que o mapa nos dá dentro de um ano, de tal data de aniversário até tal data de aniversário. Este período chama-se Revolução Solar. Retorno do Sol no mesmo ângulo matemático do nascimento de um evento, de um indivíduo, de uma empresa, enfim, qualquer tipo de nascimento, qualquer tipo de início. Só Então, uma aspa, sem querer te interromper. Quando você estiver explicando algo do mapa do Brasil, depois que você explicar um pouco cada planeta, os aspectos dele, você pode me falar que aí eu tento colocar ele aqui na tela, mas pode continuar tá bom, a sua linha de tá raciocínio. bom. Quando você quiser que ele venha para a tela, você fala, Marcos, vê se você consegue colocar ele aí na tela. Tá bom. Então, Marcos, vamos colocar a Revolução Solar do Brasil na tela? Bom, peraí. Quando ela estiver na tela, você me dá um ok, porque eu não sei se eu vou ver daqui. Tá na tela. Tá. Então, nesse mapa dessa Revolução Solar, vocês estão vendo Netuno, que está no começo da casa 6, muito aflito, que são essas linhas vermelhas do lado oposto, com o Sol, Mercúrio, Vênus e Marte. Essas linhas aflitas chamam-se oposições. A casa 6 é a casa das doenças agudas, tudo aquilo que acontece de repente com a nossa saúde. E a casa 12, que é essa casa oposta e complementar, é a casa das doenças crônicas. E por fora dessa casa 12,
eu tenho num número pequenininho a casa 8, que é a casa que representa o fim das coisas. No fundo, é a casa da morte. Como Netuno rege as epidemias e, junto com o Sol, Mercúrio, Mercúrio representa as nossas vias respiratórias. Vênus representa o descanso forçado que nós temos. Por que forçado? Porque ele está aflito por Netuno. Marte indica todas as infecções e o Sol indica a nossa força. Mas tudo aflito, ou seja, a população não está muito forte, nós temos infecção sim, nós temos vias respiratórias sim, e eu tenho férias forçadas sim. Então, este momento é muito explicado no céu. Mas, Mara, o céu é só do Brasil? Não. É o céu mundo. Se vocês tirarem o mapa da Rússia em Moscou, no final de agosto, começo de setembro, vocês vão ver a mesma coisa, porque o céu é um para todos nós. Tá, só Márcia, Então, deixa eu voltar. Posso voltar então agora para a gente, o mapa do Brasil, posso tirar da tela? pode tirar da tela. Tá, vamos lá então. Então, esse Netuno, que é quem está dando esse start para as coisas acontecerem, ele é um planeta do indefinido, ele é nebuloso, ele é obscuro, ele é pouco claro. Então, ele não está vendo desde o começo, algo que começou lá em final de agosto, ele não deixou claro o que estava para acontecer, o que estava vindo. Como isso surgiu na China, se nós pegarmos o mapa da China e daquela cidade onde ele surgiu, nós vamos ver que ali ele estava extremamente pulando, extremamente forte, que foi onde tudo aconteceu. E depois disseminou para o mundo, porque de agosto até o começo da China tomar conta daquilo que era, foi novembro, e a coisa foi tomando proporção, foi se disseminando, porque é Mercúrio rege o ar, que é comum a todos nós. Mercúrio rege todas as vias superiores, aéreas superiores. Mercúrio, como ele é comum a todos nós, ele não adianta eu fechar a porta se eu deixar a janela aberta. Não adianta se eu andar na rua se as minhas vias aéreas superiores não estiverem boas. Por isso que ele está sendo muito difícil para as pessoas que têm a doença crônica, porque ele está na casa 12, a casa do crônico. Ele Sim. não é mais agudo, ele é crônico. Por isso que o Ministério da Saúde pede que para as pessoas que eles consideram grupo de risco ficarem em casa, porque inclui essas pessoas com problemas crônicos, é isso? Com problemas crônicos, com uma baixa resistência, porque Mercúrio e Marte, que é o senhor da infecção, está todo mundo aflito, então infecção Marte, via aérea Mercúrio, Netuno a gente não sabe direito o que é, Sol, meu corpo não está forte, meu corpo não está com poder, e Vênus diz assim, vamos deixar todo mundo quieto. Entendi. Porque se não ficar quieto, não existe recuperação, porque não existe vacina. Ficou claro? Ficou super claro. Então, o mapa, ele mostra literalmente como as coisas estão acontecendo. Só que para nós precisamos do Brasil. E nesse mapa da Revolução Solar do Brasil, põe na tela para mim, Marcos, por favor. Pronto. Nesse mapa da Revolução Solar do Brasil, aonde nós temos o ascendente, é essa setinha verde que corta o mapa ao meio. Ali é 7 de setembro. E se eu vier em cada casinha dessa contando um mês, porque cada casa significa um mês, a grosso modo, pode ser uma semana a menos, uma semana a mais. Então, se eu vier contando setembro, casa 2, outubro, casa 3, novembro, casa 4, dezembro, casa 5, janeiro, casa 6, fevereiro, casa 7, março,
casa 8 abriu. Então, eu sei que da casa 7, que é março, para a casa 8, é onde essas coisas irão acontecer. Porque essas oposições, que são essas linhas vermelhas que cortam o mapa ao meio, está com a casa 8 por fora. Na 12. Então, março e abril, março e abril a 12, a doença crônica leva à morte. Em março e abril. Como virou uma pandemia, ou seja, saiu do controle, eu não sei quem está passando a doença para quem, nós vamos ter muita gente doente. Aqueles que são mais frágeis nas vias aéreas superiores, ou como o governo está falando, tiver uma doença pré-existente, é este que acaba sofrendo mais e correndo um risco de casa 8, correndo um risco de morte, um risco de fim. Então, não é todo mundo que vai morrer. São algumas pessoas, são coisas bem definidas. Mas o céu, ele não desampara, porque o céu é mãe. E o céu nos deu Quíron voltando para sua casa. Volta de novo para mim, Marcos, por favor, o mapa. A Revolução Solar. E vocês vão ver que Quíron está dentro e fora. Isso significa retorno de Quíron, como se fosse uma revolução solar de Quíron. E Quíron é o curador ferido. E Quíron, voltando para o mesmo ângulo matemático que tinha quando o Brasil teve a sua independência, ele vai simbolizar a cura. Então, talvez a vacina ou a descoberta de um remédio parta do Brasil ou de um brasileiro, né? Esse ângulo matemático, ele simbolizando a cura, o homem vai aprender a higiene, porque Quíron rege a arte médica. E a arte médica precisa de higiene. Depois do homem aprender que ele precisa estender a mão para o seu irmão, porque Quíron é o curador ferido. Primeiro ele cura o outro e depois ele cura a si. Então, Quíron aqui, eu preciso estender a mão para a doença do outro, casa 6, para depois o outro estender a mão para mim. Então, esse irmão que o céu fala, não é o irmão consanguíneo, é o irmão de alma. É o irmão que está do meu lado, é o irmão que está na minha frente. Por isso a importância de a gente se ajudar. Por isso a importância da gente nos darmos as mãos, a importância de termos a empatia. Sem isso, nós vamos custar mais tempo para se curar. Então, o que eu preciso? Eu preciso das férias forçadas de Vênus. Vai para o seu lugar, fica quieta. Por quê? Aí eu não vou disseminar as coisas. Mercúrio não vai ter asinha para estar voando e nem ar para estar transmitindo. Uma coisa que está me preocupando muito e que eu não estou vendo ninguém comentar em nenhum jornal daqueles que eu assisto, Netuno rege as prisões e os desabrigados, o pessoal da rua. E eles precisam de cuidado, porque são pessoas que têm o mínimo socorro possível. E se disseminar dentro de uma prisão ou dentro desses desabrigados de rua, vai ser mais difícil ainda isso ser controlado. Por isso, precisamos dar as mãos para esses irmãos de rua e para esses irmãos que estão nas prisões. Eles não podem ser deixados por último. Eu não sei se é através de remédio, se é através de vacina, como é que a gente vai isolar alguma pessoa que está preso numa prisão que é superlotada. Eu não sei qual é o destino que o Brasil vai tomar, que o governo vai tomar, mas ninguém está cuidando desse povo. E se esse povo começar a ficar dizimado, o que o governo vai dar como explicação para a família dessas pessoas? O que nós vamos fazer com as pessoas de rua que não têm o mínimo recurso, a começar pela higiene? Nem estou falando de alimentação.
Diga. Uma pergunta, isso é válido também para as comunidades extremamente carentes? Sim, sim, para as favelas, para os morros, para essas pessoas da periferia. Ali precisa existir o socorro. Não é para nós do centro da cidade que temos convênio médico, que temos facilidade para lavar as mãos, para ter gel. Se o Brasil não prestar atenção nesta população menos favorecida, nesses desabrigados e nessas prisões, vai ser mais difícil controlar. Então, eles vão fechar as prisões, vão fechar as visitas, que já começou a acontecer, aí os presos se revoltam, e aí nós vamos ter rebelião. Então, o problema desses desvalidos, vamos chamar assim, ele é muito maior da proporção que o governo está tratando ou que as informações estão chegando para os veículos de comunicação. Talvez já esteja sendo providenciado bastante coisa, mas não está sendo divulgado. Uma coisa que eu achei bastante interessante hoje de manhã, quando eu estava tomando café e ouvindo a rádio, a diferença entre como a China, por exemplo, expõe todos os números, como eles expõem para toda a população, seja quem mora lá ou qualquer pessoa que acessar querendo saber as informações, o número de contaminados, o número de mortos, quais são as regras. Isso tem tudo disponível em um site. Agora, no Brasil, a gente tem isso ainda muito escondido. A gente não tem ao certo uma quantidade exata de pessoas que estão infectados, um nível maior, a dimensão que isso possa tomar. Então, isso está acontecendo porque aquela tríplice conjunção daquela live que eu já fiz, que está disponível para vocês, aquela tríplice conjunção no mapa natal do Brasil está na casa 12, a casa do escondido. O Brasil é um país que esconde as coisas. O Brasil é um país que, escondendo, ele manipula. Para o Brasil, é muito bom existir a pobreza, porque se comanda melhor o pobre do que quem tem instrução. Então, o que está acontecendo no Brasil é que eles estão escondendo a realidade, mas estão fechando shopping. Ninguém fecha shopping com 40 mortes. Então, foi aí Né? que começou a Então, surgir está o faltando questionamento. muita informação aqui, que o Brasil não vai dar, porque não é conveniente. Essa é uma realidade. Quando eu coloco algumas coisas de política no Facebook, eu sou tirada rapidamente. Então, eu parei de colocar, porque não adianta. Eles me tiram, eu coloco de novo, eles tiram de novo, aí eu acho melhor não colocar mais. Mas tudo é escondido. Vocês vão ver, vou colocar isso e eles vão tirar de novo. Por quê? Porque não vale a pena mostrar. Eles precisam manipular. Estou falando mal do governo? Não. Estou falando mal de uma cultura que um país tem. Isso é cultural. Isso não é governamental. E isso precisa ser quebrado. E vai ser quebrado como e quando? Com a tríplice conjunção, que é ela que limpa o lixo, é ela que separa o joio do trigo. E o lixo do Brasil, aos poucos, está vindo à mostra, porque está na casa 2. Então, a gente está vendo coisa aqui, coisa ali, coisa aqui, coisa ali, mas é pouco perto daquilo que tem. Mas já foi bastante. Já vimos bastante. Muita coisa já foi no lugar. Mas eles não divulgam as informações certas. Entendi. É exatamente por isso que a mídia, então, ou alguém com ordem ou mandato superior fala que isso não pode ser divulgado, então isso acaba não indo para a mídia Não, por não é conta dessa divulgado. cultura de Se você esconder. tomar como exemplo o Prevent Senior, que tinha um X de morte, divulgou uma morte só dias depois, e que agora a saúde pública está indo investigar, por que não falou antes? Por que não Sim, deu o número antes? sim. Ah, porque não era comprovado no exame de sangue? Poxa, mas morreu, precisa ser colocado. É isso que o Então, Júpiter cobra, essa questão do jogo limpo, né?
Isso, por isso que Júpiter, que faz parte da tríplice conjunção, quer leis novas, normas novas e jogo limpo. E de alguma forma vai ter que começar a ser colocado no Brasil o jogo limpo, as informações, porque Mercúrio, que é o informante, vai cobrar as informações. Entendi. O responsável por essa epidemia mundo é Netuno e Mercúrio, porque são eles que estão disseminando os vírus, por Mercúrio ser o mensageiro. Entendi. Eu acho que fica extremamente claro, e isso é um ponto importante também, até para a gente não se estender muito, porque senão acaba ficando cansativo para as pessoas Sim. verem em casa depois. Isso eu acho que pode ser um tema, inclusive, para um próximo bate-papo, para uma próxima live, justamente falando de como as empresas deverão olhar, como os empresários. Aí a gente falou dessa questão macro, mundial da epidemia, a epidemia e os aspectos da tríplice conjunção no mapa do país, que eu acho que isso ficou extremamente claro para todo mundo, independente se as pessoas entendem de astrologia ou não. Mas fica aí uma pauta já para um próximo vídeo, justamente falando de como os empresários brasileiros devem analisar. Tô certo ou não? Tá certo, tá extremamente certo. Vamos esperar que as perguntas venham como vieram ontem, né? Pelo Instagram, que eu achei extremamente produtivo o número de questões que nós tivemos e que a gente pôde responder. Espero que aconteça isso de novo, né? Sim, inclusive, O inclusive que eu também. acho que a gente precisa prestar atenção é numa máxima muito antiga que dizem, e é uma máxima dos chineses, que dizem que os fortes sobrevivem, os fracos vão embora. E isso é a lei da sobrevivência, isso é o instinto de sobrevivência, aplicado em todas as guerras. Esse Marte, que é um guerreiro, Marte é o planeta que faz o corpo guerrear. É ele que vai, ele significa a infecção que precisa ser combatida. Mas veio Netuno e tirou a força. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ser fortes. E para a gente ser forte, eu preciso voltar para dentro de mim. Então, eu preciso me isolar para ter força suficiente para depois recomeçar. Vamos prestar atenção para aquilo que o céu fala. O céu está pedindo, pare, limpe, olhe para os lados, pratique a empatia. Nós temos que ir, o curador que vai nos ajudar. É um momento inevitável, não só para o Brasil, mas para o mundo. A gente precisa acordar, refletir aquilo que está acontecendo, porque estamos entrando na era de Aquário, a era do grupo, a era da irmandade, a era do ar, a era do mental, aonde o homem passa a ficar mais inteligente, com mais consciência de si e do mundo. Sim, até Eu espero que interessante. eu tenha explicado, tenha dado uma explicação boa para vocês através da astrologia. Sim, fica perfeito. E até um gancho interessante para a gente explicar por que nesses períodos de isolamento, inclusive eu e você não estamos nos encontrando e por que a gente veio aqui para esse mundo digital, que para a gente também é novo, porque nenhum dos dois somos influencers, mas também justamente para aproveitar que todo mundo está em casa, todo mundo está olhando o celular, todo mundo está olhando Facebook, Instagram. Por isso que a gente, eu e você, estamos aproveitando esse momento, literalmente, para não levar só o meme, que todas essas piadas que acontecem. É legal, é divertido, rir, sim, porque senão também a gente acaba ficando muito duro. Mas é aproveitar, além de tudo, esse momento para buscar um conhecimento, para parar, para ouvir uma explicação tão valiosa como você deu para todo mundo, e colocar isso em prática. Sim, sim. Esse é o momento do céu. Se a gente quer começar a virar ser humano, com um nível de consciência melhor, com um outro tipo de evolução, esse é o momento. Não é nem antes nem depois. O momento é agora. E se é agora, nós precisamos fazer nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos sair disso sem muitas mortes para o Brasil. Maravilha.
Queria agradecer muito, perguntar primeiro se você tem mais alguma objeção, mais algum ponto a explicar. Não, não. Eu acho que isso era o que eu gostaria de estar colocando, analisando o mapa do Brasil. Eu acho que não é legal ficar com uma informação que pertence ao nosso país, né? Sim. O porquê disso tudo, né? Tem um porquê. Sim, agradeço muito mais uma vez a sua presença, você parar, né, na sua rotina, nos seus atendimentos e disponibilizar um tempo não só para mim, né, mas como você falou, para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que vai de uma forma direta ou indireta receber esse vídeo, receber compartilhar esse conhecimento e literalmente colocar em prática, porque não foi uma coisa que você fez assim. Você parou, você olhou o mapa, você olhou a revolução, você fez, né, as análises para chegar aqui com uma informação extremamente valiosa que a gente está distribuindo para todo mundo, literalmente para levar mais conhecimento, entender e para as pessoas entenderem que esse momento de isolamento e de reflexão não é só eu vou cozinhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, é também buscar cultura, conhecimento, entender principalmente a situação do seu país. Exatamente, exatamente. Isso foi sendo estudado desde o ano passado nas minhas aulas com os meus alunos. Nós viemos estudando. Então, para nós, não foi surpresa. A gente sabia que ia acontecer. Só não sabia a dimensão que está sendo por alguns países ter deixado passar o tempo. Por exemplo, aquilo que a gente escuta, a Itália deixou passar um tempo para fechar tudo. Né? A Espanha demorou um tempo para fechar tudo. Pelo menos o Brasil está fechando antes do tempo ter passado. Sim. Muito obrigado para todos vocês. Muito obrigado mesmo. Vou agradecer também em nome de todo mundo que está assistindo, que assistiu, que vai assistir. E aí a gente deixa então aberto para todo mundo mandarem as suas perguntas, as suas sugestões, inclusive não só para a próxima live, que a gente pode pensar nessa pauta da questão da análise empresarial, né, como os empresários devem analisar e olhar suas empresas, mas também, de repente, se alguém tiver alguma outra sugestão de pauta, alguma dúvida, é só mandar que a gente recebe com carinho e pensa em um próximo assunto. E olhem o mapa de vocês. O nosso mapa é nosso guia, é a nossa impressão digital no céu. A nossa história está contida nele. Olha onde essas situações tão importantes estão acontecendo. Em que área da vida que vocês estão precisando aprender isso? A astrologia é essa ferramenta que permite a gente se conhecer melhor e se antecipar às grandes dificuldades. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado para todos. Namastê. Muito Namastê. obrigado. Um beijo e até a próxima.